Existe um tipo de barulho que não vem dos carros na rua, nem do rádio ligado em volume alto na casa do vizinho. É um ruído interno, uma cacofonia de vozes que cobram, julgam e relembram cada tropeço dado desde a juventude. Por décadas, eu vivi no centro de um furacão que eu mesma alimentava, acreditando piamente que a velocidade era sinônimo de importância e que o estresse era o preço inevitável de uma vida bem-sucedida. Eu corria contra relógios que eu mesma ajustava. Tentava equilibrar pratos que eu mesma empilhava. E no fim do dia, o que sobrava era um cansaço que não passava com o sono. Era o caos institucionalizado, uma desordem que começava na gaveta das meias e terminava nos meus pensamentos mais íntimos, antes de apagar a luz. Eu dizia para o mundo que estava tudo sob controle, mas a verdade, aquela que a gente só admite quando o fôlego falta, é que eu estava naufragando em um mar de urgências que não eram minhas. Se você olhar para mim hoje, verá uma mulher que caminha devagar, que respira fundo e que não se assusta com o silêncio. Mas para chegar até aqui, eu precisei atravessar um deserto de cobranças e aprender a dizer adeus para a mulher que eu achava que precisava ser. Se você decidir caminhar comigo hoje, quero avisar que esta não é uma história de milagres instantâneos ou de iluminação súbita no topo de uma montanha distante. É o relato de uma resistência silenciosa, de uma teimosia sagrada que me impediu de desistir de mim mesma quando tudo parecia desabar. O caos, antes de ser um ambiente, era o meu estado de espírito. Eu era viciada na adrenalina da sobrevivência, naquela sensação de estar sempre no limite do desastre. Minha casa era o reflexo desse tumulto. Pilhas de papéis que nunca eram lidos, compromissos anotados em guardanapos perdidos e uma sensação constante de que eu estava sempre 10 minutos atrasada para minha própria felicidade. A serenidade parecia algo destinado apenas aos santos ou aos desocupados. Para mim, a realidade era uma guerra de atrito. Mas houve um ponto de ruptura, um momento em que o ruído ficou tão alto que eu não conseguia mais ouvir
a minha própria voz. Foi quando percebi que nunca desistir não significa continuar correndo na direção errada, mas ter a coragem de parar, sentar no chão e esperar a poeira baixar para ver onde os pés realmente estão pisando. Diferente do que eu pensava, a serenidade não é a ausência de problemas, mas a presença de uma paz que não depende das circunstâncias externas para existir. O caminho para essa clareza foi hostil no início. O silêncio, quando finalmente tentei alcançá-lo, me recebeu com uma resistência feroz. Quando parei de correr, as dores que eu mascarava com a pressa começaram a latejar. Foi como entrar em um sótão escuro e mofado, após anos evitando a escada. O ar estava parado, carregado de expectativas frustradas e de sonhos que eu havia deixado para trás em nome de uma eficiência que nunca me trouxe alegria. Cada degrau dessa jornada em direção ao centro de mim mesma rangeu sob o peso das minhas inseguranças. Eu ouvia vozes que diziam que eu estava perdendo tempo, que a vida estava passando por mim enquanto eu simplesmente respirava. Mas eu continuei. Eu nunca desisti dessa busca, mesmo quando o mapa parecia estar em branco. A luz da serenidade é diferente da luz ofuscante do sucesso convencional. Ela é suave, firme e constante. Ela não te cega, ela te permite enxergar as nuances da vida que a pressa costuma apagar. No rastro dessa nova percepção, vi que eu não precisava de mais tempo, mas de mais presença em cada segundo que me era dado. Eu não ando mais com pressa, mas sinto uma urgência diferente. A urgência de ser verdadeira. Meus pés agora tocam o chão com consciência, sentindo a textura da jornada, sem a necessidade de chegar a um destino final que valide a minha existência. Sinto o cheiro das coisas comuns, o aroma do café fresco, o perfume da terra molhada, e percebo que a vida acontece nesses intervalos que eu costumava considerar desperdício. O caos acumulado era como uma pele velha que eu tinha medo de trocar. Meu marido, meus filhos e meus amigos estavam acostumados com a versão elétrica de mim, aquela que resolvia tudo, que nunca cansava e que estava sempre disponível. Quando comecei a desacelerar, houve um estranhamento coletivo, mas eu percebi que a utilidade que eu entregava aos outros estava me custando
a minha própria alma. Eu estava cercada por esqueletos de versões minhas que nunca chegaram a florescer, porque eu nunca lhes dava tempo para criar raízes. Estava na hora de limpar o terreno. Estava na hora de enfrentar o epicentro da minha desordem interna e decidir o que realmente merecia ficar no meu jardim. Eu esperava sentir um vazio assustador ao abandonar o caos, mas o que senti foi uma força tranquila, uma raiva curativa contra tudo que me roubava a paz. Era a raiva de quem percebeu que foi cúmplice da própria opressão. Quando comecei a simplificar a vida, o som das coisas inúteis indo embora foi libertador. Lá dentro de mim, encontrei o caos de uma mulher que aceitava qualquer carga para não ser considerada fraca. Eu era como aquele soldado verde da história que ouvi uma vez. Estava em posição de combate por décadas, sem perceber que a guerra já havia terminado. Minha mão mergulhou no emaranhado de compromissos vazios e trouxe à luz a minha própria essência, que estava manca de tanto carregar o mundo. Lembro-me perfeitamente das noites em que eu chorava de exaustão, mas acordava no dia seguinte com a máscara da perfeição ajustada ao rosto. Eu dizia para mim mesma que ia descansar depois, mas esse depois era uma linha de chegada que se movia conforme eu me aproximava. Eu nunca descansava e por muito tempo mantive essa exaustão como uma medalha de honra, como se o meu cansaço fosse a medida da minha importância. Nós, mulheres que nunca desistimos, temos essa tendência perigosa de confundir resiliência com masoquismo emocional. Guardamos cada sacrifício desnecessário em um altar de Marte, acreditando que seremos recompensadas pelo sofrimento. Olho para trás e vejo a mulher que eu era, ocupada demais, tentando ser a máquina que todos esperavam. O conceito de serenidade aqui ganha um significado revolucionário. Não é passividade, é uma escolha ativa de não participar de batalhas que não são minhas. Percebo agora que o maior desperdício de todos não foi o dinheiro perdido ou as oportunidades profissionais que recusei, mas o tempo que gastei não sendo quem eu realmente sou. Gastei anos me moldando para caber em espaços que eram pequenos demais para o meu espírito. Minha vida não era um tesouro de experiências.
Era uma lista de tarefas que eu esquecia de questionar. Era uma dívida de vida que eu pagava com parcelas diárias de alegria. Neste momento, algo estala na minha consciência. O peso do caos se torna tão absurdo que ele perde o sentido. Sabe quando você percebe que a porta nunca esteve trancada? Foi assim. Eu não vou mais levar os problemas do mundo para o meu travesseiro. Eu trouxe comigo uma nova mentalidade, um filtro que deixa passar apenas o que é essencial. Eu não sussurro mais desculpas por querer ficar sozinha ou por dizer não. Eu começo a agir com uma clareza que eu não sabia que tinha. O som das expectativas alheias caindo no chão é uma música maravilhosa. Cada não que eu digo agora é um sim para a minha sanidade. Obrigada pelas lições do caos, mas agora o seu tempo de domínio acabou e o meu tempo de paz começou. Eu declaro para o espelho: o peso nos meus ombros diminui a cada escolha consciente de simplicidade. Estou jogando fora a ideia doentia de que eu precisava sofrer para ser digna de respeito. Estou rasgando o contrato de Mulher Maravilha que eu assinei em um momento de carência e busca por aprovação. A cada complicação que elimino, uma corrente se quebra no meu peito. O chão da minha vida agora está limpo, pronto para o novo. Eu venci a batalha contra a pressa. Arrasto as sobras do meu antigo eu para a porta da saída. O esforço emocional foi grande, mas o resultado é uma pulsação de vida real, vibrante e autêntica. Volto ao centro da minha existência e olho para o lugar onde o caos costumava reinar. Lá está ele, o espaço sagrado da serenidade. Não é um vazio de tédio, mas um mar japonês. O intervalo que permite que a melodia da vida seja ouvida. É como se a minha alma tivesse dado um suspiro de alívio por ter se livrado daquela armadura pesada. A luz que entra agora na minha rotina ilumina uma clareira de possibilidades. Eu me sento no meio dessa paz e eu rio de felicidade. É uma risada de quem descobriu que a felicidade não era algo a ser conquistado lá fora, mas algo a ser revelado aqui dentro. O mundo não parou porque eu parei de correr. As estrelas continuam lá e eu finalmente aceitei
que não preciso carregar o sol nas costas. Está tudo bem ser apenas humana. O silêncio agora mudou de textura. Ele é acolhedor. É uma tela em branco que me pergunta: mulher, o que vamos criar com esse tempo novo? E a minha resposta é o agora. Vamos colocar apenas o que tem vida. Vamos colocar a luz que não exige nada em troca. Vamos colocar a liberdade de caminhar sem o fantasma da culpa nos perseguindo. Eu aceito as minhas cicatrizes. Aceito os anos que perdi no caos, porque eles foram o adubo para a serenidade que floresce hoje. Eu sou um kintsugi humano, remendada com os fios de ouro da autocompaixão. Não preciso mais esconder as minhas falhas, porque elas são as entradas por onde a luz finalmente entrou. A redenção não está em apagar o passado tumultuado, mas em ter a coragem de integrá-lo na mulher sábia que sou hoje. Eu nunca desisti de mim, e é por isso que hoje posso colher os frutos desse silêncio que, em vez de gritar, agora canta uma canção de liberdade absoluta e doce. Desço as escadas da minha antiga percepção, carregando apenas o que é leve. Cada passo que dou parece me levar para uma dimensão de existência, onde a pressa é uma língua estrangeira. Meus ombros estão baixos, relaxados, e o meu olhar está focado no que é belo. Quando chego ao presente, abro as janelas da alma e deixo o ar entrar. Ele tem o gosto da manhã, o sabor da possibilidade pura. A vida parece maior agora, que eu sou menor em importância própria e maior em conexão real. Eu preparo o meu chá com a calma de quem sabe que cada gota é um presente. Uso a minha melhor caneca todos os dias, porque não existe ocasião mais especial do que estar viva e em paz comigo mesma. Eu me sinto o calor nas mãos e olho para o telefone sem a ansiedade de quem espera uma urgência. Descagem rápida para quem realmente importa. Oi, eu só liguei para dizer que estou bem. Eu finalmente cheguei em casa, dentro de mim mesma. Eu digo, e a minha voz é um lago tranquilo, sem ondas de medo. Ouvi o silêncio do outro lado, um silêncio de compreensão e respeito. É a melhor resposta que eu poderia receber. O passado não tem mais poder sobre os meus dias. E a verdade libertadora
é que eu fiz as pazes com a minha história. A conta com a ansiedade foi liquidada. Olhe para a sua própria vida agora, enquanto lê estas palavras. O que você está defendendo com tanto esforço que está te impedindo de simplesmente ser? O que você acumulou no seu sótão emocional que precisa de uma limpeza urgente? Às vezes, o maior ato de bravura de uma mulher que nunca desiste é admitir que está cansada de lutar e que merece o descanso dos justos. Nem todo obstáculo precisa ser derrubado. Alguns só precisam ser contornados com elegância e desapego. A vida não é uma maratona de obstáculos, mas uma dança que requer espaço para os movimentos. Se esse relato da minha jornada do caos à serenidade tocou algum ponto sensível na sua alma, eu te convido a se juntar a mim nesta caminhada. Vamos continuar subindo as escadas da autoconsciência juntos, esvaziando as caixas de expectativas que não nos pertencem. Se inscreva aqui no canal para não se sentir sozinha nessa faxina necessária. Clique no sininho para que possamos nos encontrar sempre que o barulho do mundo lá fora estiver alto demais. E me conte nos comentários, com a sinceridade de quem busca a própria verdade, qual é o primeiro passo que você vai dar hoje em direção à sua própria serenidade? Qual é o compromisso pesado que você vai deixar de lado para conseguir respirar de novo? Eu estarei aqui, lendo cada depoimento, honrando cada história de mulher que, assim como eu, decidiu que desistir de si mesma nunca foi uma opção. Até o nosso próximo encontro, e que a sua jornada seja marcada pela paz que nasce da coragem de ser imperfeita e livre. Que o caos seja apenas uma lembrança e que a serenidade seja o chão onde você constrói o seu novo destino, degrau por degrau, suspiro por suspiro, em uma jornada de amor e autodescoberta contínua.